Bom, então eu tô aqui andando pelas ruas de Maebashi. Maebashi, que é a capital daqui da região de Guma, onde eu moro. Mas eu não moro aqui em Maebashi, eu moro numa cidade que fica a poucos quilômetros daqui, que se chama Isezaki. E eu resolvi vir gravar aqui em Maebashi porque, além de ser a capital, né, ela é mais movimentada do que Isezaki, que é onde eu moro. Isezaki, onde eu moro, cara, é muito interior, é bem interior mesmo. E eu acho mais interessante mostrar os vídeos com um pouco mais de movimento, né? Um pouco mais de pessoas, um pouco como que é os japoneses andando aí nas ruas, como que é um movimento real do Japão. Então eu resolvi vir aqui porque aqui tem bastante movimento, muitos bares, vários sunakos que eu vou estar explicando para vocês aí o que que é. Então vai me acompanhando aí. E aqui também, diferentemente da minha cidade, aqui tem mais prédios. E por que que, nossa, você nunca viu prédio, Diogo? Não, é porque eu tô vendo uns vídeos de um youtuber que também mora aqui no Japão, mas ele mora em Tóquio, que se chama Bakagaijin. E a pegada dos vídeos dele, cara, é muito massa, porque ele mostra vários becos aqui do Japão. E tem tipo uma pegada meio minimalista, sabe? E eu tô curtindo isso daí, eu tô começando a procurar locais desse jeito pra tá trazendo aqui pra vocês, tá mostrando e tá comentando aí como que é. Bom, e além dos vídeos dele ter essa pegada minimalista de beco, uma coisa assim mais obscura e tal, ele tira várias fotos bem interessantes que chamam muita atenção. E eu tô gostando disso daí, tô estudando aí um pouquinho de fotografia. Então, de acordo com o que vai passando o vídeo, vocês vão ver algumas fotos que eu tirei. Então, nos meus vídeos também vai ter um pouco aí de fotografia, algumas fotos que eu vou tirando de locais interessantes. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Enquanto eu tava aí caminhando pelas ruas de Maebashi, fiz alguns stories no Instagram. E a galera que me acompanha lá acabou me mandando algumas mensagens perguntando: nossa, mas não é perigoso você andar essas horas da noite sozinho, andando por lugar desconhecido, no meio do escuro e tal? Eu falei: não, aqui é bem tranquilo. O Japão a segurança aqui é outro nível, então não tem todo esse perigo como tem no Brasil, né? Aqui no Brasil você tem que escolher a hora que você sai de casa, né? Geralmente de madrugada é meio complicado. Mas enfim. Bom, e aí eu vou andando aqui e assim, à medida que eu vou saindo aos finais de semana para gravar, andar pelas ruas, observar como que é o costume dos japoneses, como que eles se comportam, eu percebi várias semelhanças com os brasileiros. E uma delas é o costume de estar frequentando os bares, principalmente o sábado à noite, sexta à noite. E aqui os bares eles são chamados de izakayas. Os izakayas eles são bem frequentados aqui no Japão. Eu mesmo já frequentei alguns izakayas aqui, mais para conhecer, ver como que é lá dentro, como que é a vibe do lugar, tomar uma cerveja ali tranquilo. E cara, a vibe do lugar é totalmente diferente do Japão em si, né? Quando você tá no Japão, você vê todo aquele povo introvertido. Quem conhece um pouco, ou você mesmo que tá assistindo o vídeo, vê as pessoas passando na rua, você vê que geralmente eles são mais acolhidos, né? Eles não andam de cabeça baixa, não se comunicam muito, evitam a troca de olhares. Ou seja, são pessoas totalmente reservadas, evitam ao máximo a comunicação, a troca de olhares. Só que quando você entra dentro de um izakaya, parece que você sai daquele Japão cheio de regras, burocracia, e você entra ali em outro Japão totalmente extrovertido. As pessoas falando alto, coisa que você não vê aqui no Japão, não é normal de ver, principalmente em transportes públicos, em locais públicos, né? Restaurantes, prefeituras, enfim, esses locais públicos.
você não vê ninguém conversando alto porque é falta de respeito. Dentro de um izakaya é totalmente diferente. A galera tá ali cantando no karaokê, fazendo barulho, rindo, provavelmente contando piada, porque eu não entendo muito a língua deles, mas vira e mexe eles estão rindo. Tem um grupo de amigos, grupo de jovens, grupo de pessoas mais velhas, famílias até, porque os izakayas, eles são, assim como os bares brasileiros, eles são acolhedores, né? As pessoas vão ali para se divertir, vão ali para extravasar, esquecem um pouco da, daquela rotina do dia a dia, daquela burocracia, daquela pressão que as pessoas geralmente têm no trabalho, para os mais jovens, na questão de faculdade, escola, estudos, não sei. As pessoas esquecem um pouco das responsabilidades e focam ali naquele momento de se divertir, tomar um saquê, tomar uma cerveja, degustar de um bom petisco, que aqui tem muito e inclusive é muito gostoso, você tá louco. Enfim, é muito mais do que um simples bar, né? O izakaya é um local que as pessoas vão ali e realmente esquecem do mundo que vivem e se divertem, simplesmente. Os izakayas eles podem variar aí de pequenas tavernas, pequenos espaços, geralmente são lugares pequenos aqui em Maebashi. Eu observando de fora, eu vi que os izakayas eles são bem pequenos, né? São um espaço um pouco limitado, mas também pode variar até grandes estabelecimentos iluminados pelas lanternas vermelhas que são bem temáticas. Ao longo do vídeo vocês vão ver. E então isso é um lugar tradicional aqui do Japão, que eu acredito que se algum dia você vier, você tem que visitar, você tem que conhecer. A cultura dos izakayas é tão forte e tão antiga que ela data ali desde 1603, que foi uma época aqui do Japão que muitos conhecem por período Tokugawa ou período Edo, né? Para quem não sabe, Edo era a forma que a atual Tóquio era chamada. Muitos conhecem também por o período da paz ininterrupta, ou a idade da paz ininterrupta, onde várias artes se desenvolveram, a cultura japonesa se desenvolveu como um todo. Enfim, eu posso estar trazendo mais vídeos falando sobre o período Edo. Mas voltando para os izakayas eles começaram aí nessa época, que data aí de 1603 a 1800 mais ou menos, eu posso estar enganado, mas eles datam desde o período Edo. E dessa forma os izakayas eles surgem quando as pequenas lojas que vendiam saquê, elas começaram a oferecer comida, petisco, o famoso tira-gosto, né? Para os clientes, para que pudessem degustar, além da bebida, pudessem comer algo, degustar de uma boa comida. E assim, obviamente, as pessoas se sentiam confortáveis em ficar no local e comprar mais saquê. Querendo ou não, era bom para os dois lados, né? E com essa iniciativa de oferecer petiscos para quem comprava saquê ali nas lojas, com o tempo os espaços foram se evoluindo, foram se tornando mais confortáveis, como o que a gente conhece hoje dos izakayas. Então, é um lugar onde a gente pode sentar, saborear uma variedade de pratos, de petiscos que tem. Tem muitos izakayas que também são locais para você levar sua família para jantar. Tem porção, uma janta completa, né? Não só petiscos. E aqui também é muito comum nesses locais você encontrar os yakitori, né? Yakitori são espetinhos grelhados, geralmente é de frango. A palavra yaki é assado, né? E tori, né? Essa junção seria espetinho de frango assado. E também, como eu disse, você pode encontrar até pratos mais elaborados, como sashimi ou então o nabe. O nabe é um ensopado com alguns legumes dentro. É uma comida ainda não experimentei. Eu tive uma recomendação de um japonês para poder comer um nabe, mas ainda não experimentei. Eu quero ir novamente no izakaya para poder estar experimentando. E o sashimi todo mundo conhece aí, no Brasil tem demais.
Como eu disse, os izakayas tá enraizado na cultura dos japoneses. É um local que eles frequentam bastante. E tanto que é tão tradicional que alguns dos izakayas, eles nem possuem cadeiras. As pessoas elas sentam no chão, assim como vemos em filmes, seriados. Elas sentam em chão, no tatame, em volta de uma mesinha menor. E isso é bem comum até em restaurantes. Tem muitos restaurantes aqui que eu visito. Tem a parte com cadeira, sofazinho normal, como os restaurantes do Brasil. E tem um espaço reservado ali para quem gosta da questão mais tradicional. As pessoas sentam em volta de uma mesa, no tatame, enfim, da forma que os japoneses foram apresentados ao mundo, né? Geralmente passa em filmes que eles não usam cadeira e tal. Enfim, para resumir a história, os izakayas eles são locais bem agradáveis, onde os japoneses levam a família, as crianças. Não são locais exclusivamente para você beber e ficar bêbado. Totalmente pelo contrário, são locais que muitas das vezes é um restaurante, mas tem aquela pegada de bar. Você tá entendendo? Então é um local, como eu disse, bem agradável. Óbvio que sempre vai ter um bêbado chato, que isso daí é normal. Quando você vai a um local como esse, você vai estar sujeito, pois alguém vai estar ingerindo bebida alcoólica e tem gente que não consegue se controlar. Bom, e mesmo assim, sabendo que os izakais são locais familiares, frequentados geralmente por pessoas de bem, pessoas que vão ali para se divertir, muito ainda se tem aquele preconceito com esses locais, pois se você conhece um pouco do Japão, já deve ter ouvido falar sobre a máfia japonesa, a Yakuza, e através da desinformação ou da falta de interesse em buscar informação, muitas pessoas relacionam esses bares aos Yakuza, pois geralmente eles têm a fama de controlar bares, né? Controlar a questão de tráfico de pessoas, usar dos bares para poder atrair vítimas, controlam os cabarés aqui do Japão, que como eu disse no começo do vídeo, são conhecidos como sunakos. Enfim, tem muito esse preconceito ainda com os bares aqui do Japão. E esse preconceito não é para tanto. A Yakuza, ela sendo uma organização que está enraizada na sociedade japonesa, especialmente ali em áreas urbanas, historicamente frequentava locais como os izakayas, já que os izakayas eles proporcionam um ambiente perfeito de descontração, informalidade e diversão. Então, essas organizações, elas aproveitavam para poder se reunir, fazer negócios, ter uma conversa ali meio que por debaixo dos panos, sem chamar muita atenção. Então, como os izakayas têm essa pegada de diversão e descontração, eles podem atrair qualquer classe de pessoas, qualquer classe social. E, querendo ou não, atrair esse grupo. Dito isso, há uma curiosidade histórica. Em certas áreas mais tradicionais ou menos reguladas no Japão, alguns dos izakayas, né, os mais antigos, poderiam ter padrinhos, né, ou protetores locais, que às vezes incluíam membros da Yakuza. Esses relacionamentos muitas vezes envolviam certos acordos informais de proteção em troca de algum apoio financeiro, ou seja, o dono do izakaya falava assim, eu vou pagar vocês para me proteger. Porém, essa dinâmica hoje em dia está longe de ser a norma dos izakayas. Hoje em dia tem várias leis de proteção contra esse tipo de ato. Aqui no Japão mesmo, muitos dos izakayas têm placas dizendo assim, proibida a entrada de pessoas que fazem parte de grupos perigosos, né? Já vendo aí que o governo tenta ao máximo sufocar a ação dessas organizações criminosas. Mas isso quer dizer então que todos os izakayas eles estão livres das mãos dos Yakuza? Claramente não. O que eu estou dizendo é que a maioria, grande parte dos izakayas, eles são locais independentes, não tem ação de Yakuza, não tem nenhum tipo de relação com os Yakuza. Mas
tem locais específicos que, obviamente, tem a ação da máfia dentro desses bares. Mas geralmente eles são bem específicos, sabe? Quando você bate o olho, você já desconfia. Normalmente, ali na região de Shinjuku, mais específico em Kabukicho, é onde tem a maior concentração do controle da máfia japonesa. Nessa região em específico, enquanto você está andando na rua, é normal você ver algumas garotas, geralmente com um pouco menos de roupa, tentando te sensualizar e te convencer a entrar nos bares em que elas estão trabalhando. Isso daí já não se remete mais aos izakayas tradicionalmente. Isso daí, obviamente, já remete a um outro segmento de conteúdo, né? No caso aí, a gente já está entrando na parte de conteúdo adulto aqui do Japão. E, e sim, normalmente ele tem a mão da máfia aí por trás. Aqui eles chamam de Kiabakura. Kiabakura, que é a abreviação de Cabaret Club ou Sunak Bars. Esses sunakos eles têm umas certas variações. Que geralmente quando as pessoas aqui no Japão falavam, tem um Sunak Bar. Os sunakos geralmente são locais onde tem mulheres e os homens vão ali para beber e conversar com as mulheres. Isso é o normal. Mas eu acredito que se quiser ter algum final feliz, com certeza, você paga um a mais e acontece ali o que tiver que acontecer. Mas, ou seja, já é um segmento totalmente diferente, já não tem mais relação com o izakaya, já que o izakaya é um local totalmente diferente. Apesar de existir esses locais aqui no Japão, como os cabarés, a gente chama de cabaré, mas aqui para eles são bares normal. Então eu acredito que seja por isso que muitas das vezes a informação chega distorcida no ouvido de pessoas que vêm de fora. Porque a prostituição aqui no Japão ela é proibida. Então esses locais não pode estar estampado na cara falando assim, aqui é um cabaré, aqui rola prostituição. Não. Tem uma história fofinha que eles inventam para poder estar atuando e ganhando dinheiro com isso. Normalmente a desculpa que eles dão, né, é que a pessoa que entrou no bar, ela se apaixonou por uma garota e eles tiveram relação sexual. Então essa é uma das formas de estar burlando a lei aqui no Japão. Então quando a gente fala sobre cabarés, esses locais de prostituição, quem tem um pouco de discernimento, ou até mesmo quem já frequentou, vai bater o olho e vai ver, aqui já é um local totalmente diferente. Porque enquanto os izakayas têm aquela questão de diversão, casualidade, esses locais, os sunakos, os cabarés, eles já têm um ar ali mais de exclusividade. Não é qualquer pessoa que entra. E normalmente é muito difícil eles aceitarem estrangeiros entrando nesses lugares. Não estou dizendo que não aceita, mas muitas das vezes tem um certo preconceito com estrangeiros nesses locais. E obviamente o preço desses locais são bem acima do normal dos izakayas, né? Enfim, é totalmente diferente. Mas são todos os cabarés que são controlados pela Yakuza? Provavelmente não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Então, através de todo esse contexto histórico de que a Yakuza sempre esteve envolvido em prostituição, em tráfico de drogas, incentivando até mesmo o tráfico de pessoas, então junta tudo isso e acaba deixando nas pessoas um certo medo, e não é para menos. Na verdade, ninguém quer cair nas mãos e nos golpes que esse grupo organizado promove aqui no Japão. Então, como eu disse, principalmente hoje em dia, na atualidade, eles já não estão tão no controle desses locais. Mas isso não quer dizer que você deve sair por aí se enfiando em qualquer lugar, sem conhecer, sem pesquisar antes. O que eu quero que você entenda é que o que eu estou dizendo
Não é que eles não existem mais e que não estão atuando e que você pode sair em qualquer lugar. Óbvio que não. Eu tô aqui há pouco tempo, eu conheço muito pouco daqui. Então, acho que você não deve tirar o que eu tô dizendo por base, apenas para você ter um pouco de reflexão sobre alguns pensamentos que você tenha, ou se não tinha, passou a ter e possa estar aí pesquisando mais sobre como que é a atuação deles aqui. E outra coisa, também é meio complicado você ver eles atuando aqui, né? Quando eu digo eles, a Yakuza, porque eles são uma instituição bem organizada, eles não saem fazendo arruaça nas ruas, igual a gente vê no Brasil, esses grupos organizados ou desorganizados, né? Que saem roubando pessoas, causando discórdia nas pessoas, matando, roubando. Aqui é muito difícil, não é para menos que o Japão é o país mais seguro do mundo, acredito que seja o primeiro. Mesmo tendo uma organização criminosa tão organizada como a Yakuza, o Japão ainda consegue prover para os seus cidadãos uma qualidade de vida muito superior à nossa realidade que é o Brasil. Então, como as pessoas no Instagram me perguntaram se aqui não tem perigo de andar na rua e tal, aqui que é interior, não tem perigo. Na verdade, no Japão em si não tem perigo. Óbvio que você tem que ter um pouco de cautela. Mas não é como no Brasil que você vai andar nas ruas e é praticamente certeza que você vai ser assaltado dependendo do horário e do local que você tá. Aqui não, aqui você pode andar tranquilo, independente do horário e independente do local. Mas, como eu disse, quando você quer se aventurar nas noites daqui do Japão, principalmente em Tóquio, você deve ter um pouco de cautela ao visitar esses bares, ao visitar até mesmo izakayas, cabarés. Na verdade, tudo quanto é tipo de lugar, você tem que ter um pouco de cautela. Porque você é um estrangeiro, você não conhece, você normalmente não vai falar a língua. Então é bom você pesquisar, é bom você se atentar, ver como que é o ambiente, ter um pouco mais de atenção para que não aconteça de você ser mais uma vítima aí de algum tipo de golpe aqui no Japão. Bom, então eu acredito que seja isso que eu queria falar nesse vídeo. E deixar claro que o Japão é um lugar muito bom para se viver, que aqui você consegue se divertir tranquilamente, sem preocupar se vai ser assaltado ou não, se vai voltar para casa ou não. Aqui, como eu disse, é um dos lugares mais seguros, que tem a maior segurança. Então, é aquele negócio, né? Sempre ter cautela onde vai entrar, não sair entrando em qualquer lugar. E eu acredito que seja em qualquer país. Quando você vai se aventurar na noite, você tem que ter um pouco de cautela, porque normalmente a noitada, a vida noturna, ela é um pouco meio sem regras, né? Sem limites. Bom, então o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixa de se inscrever, de dar um like aí no vídeo. Deixa aí nos comentários alguma coisa que você não sabia e passou a ficar sabendo. Também deixa aí algum tema que você queira saber, que eu posso estar pesquisando mais a fundo e estar trazendo um próximo vídeo comentando. Então é isso. Valeu!